aprender. Esse mandamento proíbe o pecado da idolatria, o pecado da indiferença, o pecado do culto carnal. Portanto, o primeiro princípio é esse: o nosso culto deve ser ao nome do Senhor, dedicado exclusivamente a Ele. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Nós somos salvos no nome do Senhor, nós vivemos pelo nome do Senhor, nós nos reunimos em nome do Senhor, nós cantamos louvores em nome do Senhor, nós pregamos a palavra em nome do Senhor. Portanto, o nosso culto deve ser em nome do Senhor. Fora disso, estamos desobedecendo e quebrando o terceiro mandamento de Deus. Mas o segundo princípio, meus irmãos, é o princípio do testemunho. O princípio do testemunho. Quando Deus tirou Israel do Egito, Deus disse exclusivamente: eu vou mostrar às outras nações o meu poder através do meu povo. Eu vou dizer às outras nações que eu sou Deus através do meu povo, do povo que eu escolhi. E Deus já foi mostrando o Egito, quando veio as pragas, e as pragas mostravam a grandeza de Deus, e Deus mostrava uma praga, o Egito sofria a praga, e o povo de Deus não sofria. E quando foi a última praga, que foi estabelecido a Páscoa, morreram os primogênitos de todo o Egito, pois não tinha o sangue do Cordeiro. E Deus mostra o seu poder por aquele povo de Israel, o povo descendente, o povo de Abraão, Isaque e Jacó. O povo de Deus é o povo que testemunha às outras nações, é o povo que fala do testemunho de Deus. Meus queridos irmãos, nós somos o povo que tem o nome de Deus. Lembre-se que tomar em vão não é só pronunciar. Tomar significa levar, ou trazer consigo, tá certo? Ou levar consigo, alguma coisa nesse sentido. Portanto, nós somos o povo que leva o nome de Deus conosco. Nós estamos caminhando e andando dia a dia nesse mundo, e nós carregamos o nome do Senhor conosco. E como nós estamos conduzindo este nome conosco? Qual tem sido o nosso testemunho diante do Senhor? O que nós temos mostrado no Salmo 124, versículo 8, diz assim: o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós temos testemunhado, queridos irmãos, a esse mundo, que a nossa segurança, a nossa paz, a nossa estabilidade está no nome do Senhor. Nós temos mostrado para o mundo, nesse tempo tão difícil de pandemia, que nós estamos seguros, que aqueles que estão com Deus, que aqueles que têm o nome do Senhor marcado em sua vida, eles estão seguros. O que é que nós temos testemunhado, irmãos? Esse é o segundo princípio que nós aprendemos com o terceiro mandamento, o princípio do testemunhar o nome do Senhor. E o salmista diz que o nosso socorro está no nome do Senhor. Isso ele está mostrando, queridos irmãos, que no nome do Senhor nós temos segurança, que no nome do Senhor nós vencemos os inimigos. Davi, bem pequeno, foi enfrentar Golias, e ele olha para Golias e vê aquele gigante, aquele homem gigante, com suas armas poderosas, com suas lanças. E Davi olha para o seu inimigo e diz assim: tu vens contra mim com armas, com lanças e flechas, eu vou contra ti em nome do Senhor. E sabe, queridos irmãos, quem foi que caiu na batalha? O nosso inimigo, o inimigo de Davi. Nós vencemos os nossos inimigos em nome do Senhor. Nós vencemos a morte em nome do Senhor. Nós vencemos o diabo em nome do Senhor. Nós somos salvos em nome do Senhor. Nós somos limpos em nome do Senhor. Nós somos resgatados, retirados do Egito em nome do Senhor. Portanto, nós temos que testemunhar a este mundo quem é o Senhor, através da nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele chega a dizer da sua intimidade com Cristo, ele, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora tenho na carne, vivo pela fé
naquele que me amou e me salvou. É Jesus Cristo. Irmãos, testemunhar o nome de Jesus Cristo é não vivermos mais para nós mesmos, é vivermos para Ele, vivermos para a glória dEle, é vivermos em nome dEle. Portanto, esse princípio do testemunho é muito importante, assim como também o princípio do culto ao Senhor e o princípio do testemunho ao Senhor. Queridos irmãos, no nome do Senhor nós somos salvos. Atos, Pedro pregando ao povo diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo Paulo também faz citação desse texto, dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, queridos irmãos, esse nome é precioso. E esse nome está marcado em nossa vida, a vida da igreja. Lá no Monte Sinai, Deus estava estabelecendo uma aliança com o seu povo. E essa aliança com a igreja estabelecida através do nome de Jesus. Nós temos uma aliança com Deus. E agora nós somos o povo da nova aliança, selada com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós levamos conosco o nome do Senhor. E não podemos tomar em vão, levar em vão o nome do Senhor. De forma prática, queridos irmãos, o que nós podemos aplicar aqui a respeito desse segundo princípio? Sabe o que é, irmãos? É a hipocrisia que nós devemos evitar, deixar e abandonar. É pregar e viver. É anunciar lá para as pessoas que Jesus é maravilhoso, mudou nossa vida, e mostrar que mudou. Quando Jesus esteve na terra, as pessoas que representavam o nome do Senhor, eles estavam tomando o nome do Senhor em vão. Eram os fariseus, os sumos sacerdotes, os auxiliares dos sumos sacerdotes, porque eles estavam pregando, ensinando, mas não estavam praticando. Eles não estavam vivendo o que a Bíblia ensina, eles não estavam vivendo o que eles pregavam. Eles estavam sendo santos, entre aspas, de aparência, na visão dos outros, mas lá fora, no dia a dia, no convívio, eles eram impuros, imundos. E Jesus chega a ponto de chamá-los de sepulcros caiados, hipócritas, falsos, porque eles diziam uma coisa e praticavam outra coisa. Irmãos, e se nós não vivermos o Evangelho de forma prática, nós estaremos tomando o nome do Senhor em vão. Se nós não vivermos uma vida digna, honrada, da vocação pela qual fomos chamados, nós estaremos usando o nome do Senhor em vão. Se não vivermos o Evangelho simples e puro do Senhor, nós estaremos tomando o nome do Senhor Deus em vão.